4 anos, assim, sem nenhuma pretensão, e deu um monte de ráfia. Então, quem quiser falar conosco no final do culto, que a gente vai tirar amanhã e separa uma mudinha, tá bom? Não é uma mudinha, é a planta pronta, né? Uma mudona. Eu quero 4. Tem muita. Muita. Amém, irmãos. Paz do Senhor. Amém, irmãos que estão em casa. Glória a Deus. Vamos iniciar essa palavra abrindo em 2 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, perdão. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Amém. O meu futuro genro iniciou hoje na bateria. Glória a Deus. O que mais que eu falo, amor? Glória a Deus, nós estamos muito felizes. E revezando um pouquinho com a Asaf. Glória a Deus. Amém. Então, fala assim a palavra do Senhor. Eu vou falar igual o Frank fala quando ele ministra. Eu vou ler isso aqui, não tem muito a ver com aquilo que eu vou pregar, mas no final de tudo vocês vão entender, eu espero. Não é assim que ele fala? Versículo 9 diz assim, ó. Vós, poreis, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não era povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor Jesus, nessa noite, Pai, te pedimos que através da Tua palavra, Tu venhas falar conosco, Pai, de maneira especial, Senhor, de maneira singular. Deus, queremos nessa noite receber a Tua palavra, Senhor, no nosso coração, como semente, Pai, para que dê fruto, para que germine, Senhor. Se Tu vieres a nos exortar, Pai, que nós possamos entender, Senhor, e nos posicionar a uma mudança, Pai. Nessa noite, fala com cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O título da minha ministração é... Voltei ao papel também, irmãos, depois de anos. Onde está Noé? Esse é o título da ministração de hoje, que nas últimas ministrações que nós temos recebido como igreja, o Senhor tem falado muito a mesma coisa de formas diferentes. E durante a ministração da pastora Juana, o Senhor ministrou muito comigo uma palavra da qual eu já ministrei e da qual eu já fui ministrada. E eu acredito que o Senhor quer falar conosco essa noite. Amém? Disparou um alarme. Irmãos, todos nós que estamos aqui, nós devemos, só aquele que ainda não recebeu a Cristo como seu Senhor, né? Mas nós, que já caminhamos com o Senhor, quando nós lemos essa passagem em 1 Pedro, nós devemos nos colocar como esse sacerdócio real. Né? Nós devemos dizer, não, sou eu. É para mim que o Senhor está falando, porque antes eu era treva, mas eu alcancei misericórdia. E hoje eu sou do Senhor, pela graça dEle, como disse a Meire no louvor. Então, eu sou essa pessoa que o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, está falando. Eu sou sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu sou um escravo. Eu sou um servo. E isso tem que ser motivo de alegria.
Isso tem que ser motivo de glorificar o Senhor. Porque antes éramos trevas, antes não tínhamos misericórdia, antes o nosso caminho era ao abismo. Mas assim que o Senhor nos resgatou, nós passamos a ser sacerdócio real. E baseado nessa palavra, irmãos, desse sacerdócio, desse chamado específico de Deus para cada um de nós, eu quero que essa pergunta, onde está Noé, ressoe em seus ouvidos. Eu quero que essa noite você realmente se sinta inquieto pelo Espírito Santo. Porque estamos sim vivendo dias maus. Estamos sim, como disse a pastora Juana, nos últimos dias. Só que ainda virão dias piores. Esses últimos dias ainda demorarão a passar. E ele vai ficar pior do que está. Eu penso, meu Deus, piorar mais do que já está. E é necessário que nesses últimos dias se levante essa geração, sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus, que eu parafraseio assim e chamo de Noé. É necessário, irmãos, que eu e você estejamos construindo as nossas arcas. E vocês vão entender diante do contexto do que eu vou ministrar. Podem abrir em Gênesis 6. Gênesis 6, versículos 5 a 8. Eu não vou ler todo o texto, toda a história, porque eu acredito que ela é a história mais conhecida da Bíblia. Está ali com o nascimento de Jesus. É uma das histórias mais contadas e mais conhecidas da Bíblia, que acho que é a primeira história depois do nascimento de Jesus que a gente conta para os nossos filhos. Então, eu não vou entrar em todo o contexto da história, mas eu acredito que vocês vão entender. Versículo 5 diz assim, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves do céu, porque eu me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Presta atenção agora no versículo 9. Eis a história de Noé. Ponto. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Eu tinha decorado na outra tradução. Sem, Cã e Jafé. Eu li em 4 traduções, pesquisei, e todas elas, mas se alguém tiver diferente, por favor, me falem. Todas elas, o versículo 9, fala assim, eis a história de Noé. Tem alguém aqui que tem essa frase é diferente? Pelo menos em todas as que eu pesquisei, linguagem de hoje, ARA, NVI, todas começavam assim. Alguém? Tem? Qual é a tua tradução? Essa daí eu não pesquisei. Mas é uma e em 4 eu venci. Mas é outra tradução ou é a mesma? Mas amém. Eis a história de Noé. Ponto. Irmãos, eu fiquei meditando que quando a gente vai contar uma história, pelo menos quando eu vou contar uma história, eu conto a história em todos os mínimos detalhes. A história, ela é como uma boa atriz e contadora de história. Não, boa atriz, aí eu estou me achando, né? Como uma atriz e uma boa contadora de histórias, a história, ela é algo, pelo menos tem que ter começo, meio e fim, tem um clímax, né?
a história é algo comprido, sim. Mas quando a Bíblia relata, né, Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala, eis a história de Noé, ou eis a geração de Noé. Aí ele diz assim, mais ou menos em 3 frases. Noé era um homem justo e íntegro, ele andava com Deus e ele gerou 3. E aí eu fiquei meditando nessas 3 frases, nessas palavras. E o Espírito Santo falou muito comigo. Muito mesmo. Que o que nós precisamos em Deus se resume nessas 3 frases. Essas 3 frases, ela é uma história longa de um homem de Deus. Quando nós falamos em íntegro e bom, nós falamos de caráter. Noé era um homem de caráter. Noé era um homem diferente naquele povo. Ele foi achado graça. O povo todo estava corrompido, mas Noé, Deus achou graça. E a Bíblia diz que a história dele era de um homem íntegro e bom. Um homem de caráter. Um homem que Deus poderia confiar. E depois ele diz que andava com Deus. Andava com Deus é diferente? Andava com Deus. Aí eu também penso, andar me fala de uma ação, verbo, né? Andar me fala de caminhadas, né? Andar não é ficar parado. Andar, ele fala de caminho, né? De algo em movimento. Noé, ele não tinha só intimidade com Deus. Ele tinha compromisso e ele compartilhava a vida. Isso me fala de andar. A Bíblia diz, andarão 2 juntos se não tiver de acordo? Então, Noé era um homem de intimidade, de compromisso e que compartilhava a sua vida com Deus. Eu ando com o Roberto há mais de 25 anos. Eu tenho certeza absoluta que depois, até minha mãe, meu pai, até de mim mesmo, ele é a pessoa que mais me conhece. Deus conhecia Noé. Deus andava com Noé. E depois ela fala que gerou filhos, Sem, Cã e Jafé. Aí fala de família. Gente, aqui ó, é o que Deus quer de nós. Um homem de caráter, com intimidade, com compromisso com Deus, em família. Deus, quando eu li lá em 1 Pedro, Ele nos chamou para isso. Para isso. Para sermos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, homens de caráter íntegro, honesto, homens que tenham intimidade, compromisso e compartilhem a sua vida com Deus. Irmãos, andar não é ter cadeira cativa numa igreja. Andar com Deus não é frequentar os cultos de domingo. Andar com Deus não é simplesmente vir num culto de ceia e tomar a ceia. Andar com Deus é 24 horas com o Senhor. Intimidade, compromisso. E também andar com Deus não é ficar trancado dentro de um quarto, como disse a pastora Juana. É compromisso. É compartilhar a minha vida com Ele. É glorificar o nome dEle aonde eu for. E é família. Deus é um Deus de família. Versículo 11 e versículo 10. A terra estava corrompida, à vista de Deus, cheia de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Até o 10, 6, 11. Nesse tempo de Noé, onde Deus decide, né, e a palavra de Deus usa essa expressão, que ele se arrependeu de ter criado o homem, e ele resolve destruir tudo. A terra estava em violência,
em promiscuidade. Depois nós vamos ler as palavras de Jesus sobre o tempo de Noé. A terra estava parecida com os dias de hoje. Ou melhor, ela vai ficar bem parecida, mais parecida. E Deus, ele acha um homem. É tão interessante, irmãos, que um pouquinho mais para frente, não precisa abrir, em Gênesis 6:18, quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, ele resolve destruir tudo. E ele ia destruir tudo. Ele só salva Ló e sua família porque Abraão ficou ali. Se tiver um justo, se tiver 2 justos. Abraão ficou ali intercedendo, mas ele ia destruir tudo. O que eu quero dizer com isso? Deus poderia ter destruído tudo e começado do zero. Poderia, foi ele que começou tudo. Mas diz a palavra de Deus que ele achou graça em Noé. Ele viu um homem justo, íntegro. Irmãos, eu vou pregar muito em cima do que a pastora Ruana pregou, porque foi durante essa palavra que Deus me deu essa, né? Me marcou muito o que ela falou. Nós vamos viver num tempo de corrupção, mas nós não precisamos ser corrompidos. Nós vamos viver um tempo onde os pais já vivemos, né? Onde os pais não têm mais autoridade sobre os filhos, mas nós não precisamos ser assim. É por esse motivo, meu irmão, que eu estou te perguntando e estou te desafiando a ser Noé em 2023. A construir a tua arca, fechar e esperar o Senhor buscar a tua família em integridade. Teus filhos não precisam se corromper para ser a geração, para estar igual. Ah, mas os tempos mudaram, Maísa. Os tempos mudaram, estás falando isso, mas os tempos mudaram. Agora a gente tem que entender, a gente não tem que entender nada, irmãos. A gente tem que viver a palavra de Deus, a verdade do Evangelho. É isso que nós temos que viver. Porque se nós ficarmos entendendo, o dilúvio virá e quem sabe o seu filho pode ser um que morra. Se você nesse tempo brincar de ser igreja, brincar de ser pai e mãe, brincar com o seu casamento, meu irmão, o que Deus promete, Deus cumpre. Ele não é homem para mentir. Ele falou que viria o dilúvio veio, destruiu tudo. Ele voltará. Ele voltará. E ele falou que antes dele voltar, a terra se corromperia e o amor de muitos se esfriariam. Eu não quero ser essa pessoa. Só que para isso eu não posso ficar numa rede gostosa. Para isso eu tenho que batalhar, meu irmão. Eu tenho que ir contra o sistema. Eu tenho que ser radical. Assim como foi Noé. Ou vocês acham que não era loucura para aquele homem começar a construir uma arca num tempo onde não chovia? De repente, ele começa a construir um barco gigante. Nunca ninguém tinha visto um barco. Todo mundo curtindo a vida. E Noé lá construindo a arca. Rindo da cara dele. Quantos de nós, irmãos, quantos de nós já questionamos a nossa fé ou a verdade da palavra? Porque lá fora estava diferente, aí a gente pensa, mas eu acho que eu estou sendo muito radical, né? Podia ser um pouquinho diferente. Isso aqui pode. Jesus, meu Deus, Jesus já comprou minha salvação, está tudo na bênção. Isso aqui pode, brincando com a graça, né? Quantos de nós, irmãos? Irmãos, eu faço uma faculdade por obrigação. Porque eu me obriguei, né? Ninguém me obrigou. Eu me obriguei. Mas se eu por um minuto, eu falo isso diante de Deus, se por um minuto eu me desviar da palavra e ficar escutando aqueles homens falar, meu irmão, o evangelho a gente começa a pensar, eu acho que isso aqui é mentira. Isso aqui foi um jeito de inventar pregado. Literalmente, tá? Eu provo. A minha faculdade é isso. Se a sua não é, glória a Deus por isso. Mas a minha é aula de matemática. Metodologia da matemática. E eles falam disso. Porcentagem. Eles falam contra a palavra de Deus.
Mas para isso, meu irmão, primeiro eu tenho que conhecer a palavra, segundo eu tenho que estar firme. Eu tenho que me cercar. Porque senão eu me corrompo. Porque senão quando a minha filha vem da escola dizendo as coisas que estão acontecendo na escola dela, é normal, está tudo assim mesmo. Não é normal. Não é normal, isso não é normal. A palavra de Deus me diz que nos últimos dias isso aconteceria e isso não é normal diante da palavra de Deus. Normal é uma vida íntegra. A vida, como é que o meu irmão fala quando ele prega? Ordinária. A vida ordinária. Essa vida, meu irmão, ordinária quer dizer a vida simples do dia a dia. Essa vida que, quem sabe, você está questionando que é uma rotina chata. Quem sabe você está questionando que essa vidinha de mãe, de dona de casa, de fazer comida, de sentar na mesa, é uma vidinha chata. Mas Deus nos chamou para essa vida ordinária mesmo. De amarmos a nossa família, de amarmos a nossa casa, de amarmos o nosso esposo. Irmãos, fomos chamados para isso. E temos que nos alegrar que o Senhor nos resgatou, porque antes, irmão, nós podíamos ser um desses. Mas hoje eu estou aqui porque o Senhor me resgatou. Glória a Deus. Agora vamos lá ver o que Jesus fala do tempo de Noé. Mateus 24. Mateus 24, 37. Mateus 24, versículo 37, diz assim: Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o percebendo, senão quando veio o dilúvio e os levou, e todos, assim será a vinda do Filho do Homem. Eu vou repetir aqui Portanto, assim como nos dias anteriores, comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e eles não o perceberam. Senão, quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Eu li um livro que é uma história de ficção, que ele conta os bastidores, né? A história na hora do dilúvio. Então, ele conta a história das pessoas morrendo, né? Os pais desesperados com os filhos. Ele conta isso porque Noé está lá dentro da arca, então ele está contando o lado de cá, né? E aí, lendo o livro, eu começo a pensar, realmente, foi isso que aconteceu. O povo estava vivendo a vida dele de boa, né? Amor, né? Como hoje é pregado, nós estamos aqui vivendo no amor, aceitação, né? Tudo maravilhoso, os errados somos nós, tudo está na bênção, e o louco estava lá construindo uma arca. E os seus filhos ajudando ele. Mas quando veio o dilúvio, irmãos, esse livro conta, né, é uma história, até uma ficção, que eles tentaram, de alguma maneira, grudar na arca. Eles tentaram, de alguma maneira, entrar na arca. Porque eles começaram a ver que realmente era verdade. Que realmente o que Noé falou aqueles anos todos tinha acontecido. Jesus tinha voltado, Deus tinha mandado o dilúvio. E isso vai acontecer conosco, porque Jesus vai voltar. Jesus mesmo aqui, ele usa a história de Noé para comparar a sua vinda. E ele diz, né, quando ele fala, uns davam-se em casamento, comiam, bebiam, é a vida cotidiana, irmãos. Todo mundo está vivendo, só que a palavra de Deus diz que a promiscuidade
era absurda na época de Noé. E agora eu te pergunto, existem Noés aqui dentro? Existem homens e mulheres construindo as suas arcas? E aí eu quero te falar uma coisa. Eu pesquisei, e vários pesquisadores e teólogos, eles têm duas datas aproximadas, né? Uma data seria 40 anos a 50, e a outra data seria de 90 a 100 anos, que foi o tempo que Noé construiu a arca. Então, eu vou ficar do 40 aos 100. Ele levou para construir a arca. Vocês têm noção? Eu não estou nem dizendo o tempo do trabalho dele. Não estou nem falando do tempo do trabalho dele construindo. Eu estou falando do tempo da perseverança desse homem. Irmãos, nunca havia chovido na terra. O mundo estava... Os filhos deles eram jovens. Quantas coisas será que os filhos não questionaram o pai? Como é que era essa mulher do lado de Noé? Mas esse homem, ele permaneceu firme no propósito. E sabe o que é mais lindo? Os filhos junto com ele. Ele guardou a sua família, meu irmão. Ele guardou a sua família. Eu não sei quantos anos você está com Cristo. Mas eu quero te perguntar essa noite. Quantas coisas você já parou no meio do caminho? Quantos ministérios você começou e desistiu? Não para começar outro, não por uma decisão, às vezes, do pastor, não, porque você não quis mais. Quantas coisas, irmãos, você começou e já desanimou? Quantas vezes você começou a ler a Bíblia e parou na metade? Quantas vezes você começou a fazer um devocional com a sua família e parou? Quem você era quando você se converteu e quem você é hoje? O mesmo Noé com o martelo na mão construindo a arca? Ou agora você está mais preguiçoso? Ah, estou velho, né? Irmãos, não fala isso para Noé. Não fala isso. Eu não vou saber certinho, mas eu sei que é 900 e poucos anos quando ele foi chamado. E ele trabalhou mais 100 anos. Ah, Maísa, já trabalhei muito para Deus, me decepcionei muito, agora eu estou parada. Quantas vezes Noé pensou, é hoje, Jesus, é hoje, Deus, porque eu estou cansado. E não vinha nada. Mas ele permaneceu. Porque ele foi chamado. Ele foi escolhido. Ele foi separado. Deus o chamou com propósito. Eu te pergunto, igreja, se você se coloca como Noé, será que você já não parou muita coisa nesse meio do caminho? Quem sabe congregar para você já está bem difícil. E uma coisa muito tremenda de tudo isso que eu acho, né, além de tudo que eu falei, mas muito tremenda, Noé não se misturou com o povo. Meu irmão, quando Deus chama Noé, ele diz que o povo estava horrível. Bota 40 anos em cima disso. Porque o pecado só aumenta. Né? Quando se descobre uma coisa boa falando em pecado, daqui a pouco já quer descobrir outra coisa. Então, vocês colocam mais 40 anos em cima dessa promiscuidade desse povo. Meu irmão, e Noé e seus filhos permaneceram íntegros. Maísa, como é que tu tem certeza disso? Ah, eu conheço meu Deus. Mandava uma bomba atômica, matava Noé, a arca, destruía tudo. Noé ainda era um homem íntegro e bom. Quem é você, meu irmão? Quem é você?
Quando eu comecei a pegar essa palavra para pregar, geralmente eu faço isso, né? Eu me questiono. E para a glória de Deus, eu ainda posso dizer que eu estou construindo a arca. E que eu não larguei o martelo. E olha que tem gente que me chama de doida. E eu te pergunto, aonde está o teu martelo? Aonde estão as tuas ferramentas? Como está a tua arca? Está betumando ela direitinho para não ter brecha? Está betumando ela direitinho? Dá trabalho, irmãos. Uma vez o Roberto fez um banheiro lá em casa, ele botou o azulejo e falou, Maísa, tu só vai rejuntar. Eu falei, deve ser fácil, né? Pega um chinelo velho, passa assim, né? E eu sou bem lenta, assim, nas coisas que eu faço, sabe? Eu faço bem devagarinho, com bastante detalhes. E aí eu fiz. O banheiro todo, né, amor? Daqui a pouco ele diz, Maísa, tá cheio de furo. Ai, não dá. Tem paciência para isso. Ficar ali, até tampar todos os furinhos. Betumar era mais ou menos isso, né? A madeira tinha fresta, eles iam lá fechando tudo. Dá trabalho, meu irmão. Como é que você está? Está firme? Ou já desanimou? Deixa eu ver aqui. Uma coisa que Deus mais fala para nós na Bíblia, e vocês podem, se vocês quiserem, mais fácil ainda, quiserem fazer como tarefinha, coloca no Google, versículos sobre perseverança e longo ânimo. Vai vir uma lista enorme. Porque o que Deus mais nos ensina é ser perseverante e ter longo ânimo. No Novo Testamento, a maioria das cartas, em todas as cartas, algum daqueles que escreveram, eles falam sobre isso. Ser perseverante e ter longo ânimo. Porque Deus conhece o homem. E Deus conhece a humanidade. Se você não perseverar, meu irmão, você não vai conseguir. Se você não decidir hoje, eu decido hoje, como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você não se posicionar hoje, eu estou construindo a arca e eu não vou me contaminar com o mundo, nem eu, nem os meus filhos, nem meu esposo. Eu vou andar com Deus, eu vou servir ao Senhor, porque eu não tenho mais nada para fazer da minha vida, a não ser glorificar o nome do Senhor. Fazer uma faculdade para glorificar o nome do Senhor, para servir ao Senhor. Conseguir um emprego bom para servir ao Senhor. Mas, meu irmão, a igreja está andando contrário. Deus está dando emprego, a igreja está saindo do caminho. Deus está dando a faculdade, a igreja está saindo do caminho. Meu irmão, onde vocês vão parar? Os dias são maus. Jesus está voltando, igreja. Hoje ainda eu li novamente uma reportagem nos Estados Unidos, onde as igrejas estão se fechando. Por quê? Porque o povo está com essa bobiça de que não precisa congregar. Porque trabalha o dia todo, trabalha a semana toda, estuda, domingo quer descansar. Meu irmão, não é tempo de descansar. É tempo de buscar o Senhor. Porque se você descansar agora, meu irmão, eu não sei onde vai estar a tua casa daqui a algum tempo. Não estou falando nem na vida do Senhor. Eu estou falando de algum tempo. É tempo sim, meu irmão, de construir a arca, de botar a mão no arado e não olhar para trás. E não largar o arado. É tempo de ser crente. De verdade. Não de título. É tipo tempo de mudar a nossa mente, meu irmão. Leia a Bíblia e seja convencido por ela. Não por mim, meu irmão. Por mim, consigo nem convencer meu marido a me dar um sapato, quanto mais convencer vocês alguma coisa. Consigo ser. Nem a um, né, Giovana? Ele dá dois, né?
Mas, irmãos, porque você estava olhando muito sério para mim, eu fiz uma brincadeira. Mas, irmãos, essa é a verdade. Sejam convencidos pela palavra, porque a palavra que eu leio me fala de ser um homem como Noé. E eu quero encerrar em Hebreus 12. Quer ver uma coisa que eu vou dizer para vocês, que é uma bênção, mas que está sendo usado para o ruim? E é uma bênção, tá? Eu acho uma bênção. Deixa eu só abrir aqui, senão... Quer ver uma coisa que é uma bênção? É as nossas lives. É uma bênção. E eu acho que é uma bênção. Só que as nossas lives faz o frio bater lá em São Joaquim e você decidir ficar em casa porque tem live, né? Eu congreguei, eu botei meu oi ali no grupo do pastorzão. Sabe o que é isso, meu irmão? É ir se acostumando. É ir ficando preguiçoso. Meu irmão, a live, ela é uma bênção. Quando a gente está doente, né? Eu falo isso para o Roberto, meu Deus, quando a gente está doente, precisa ficar em casa, dá para congregar. Meu Deus, que maravilha! Né? Ou a gente está cuidando de algum enfermo, como é o caso da Renilda e do Luiz. Eles estão congregando, que bênção! Os casos dos nossos idosos, né? Que para eles, sim, é mais difícil estar aqui, eles estão congregando. Agora... porque fez frio, porque caiu um pingo de chuva, porque o dedo do pé está doendo. Aí, meu irmão, tem que rever seus conceitos. Hebreus 12, versículo 1 diz assim, ó. Portanto, também nós, visto que temos ao redor tão grande nuvem de testemunhas, deixa eu botar. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Não gostei dessa versão aqui. Deixa eu ler a minha aqui. Porque a minha eu sei de cor. Só um pouquinho, irmãos. Portanto, também nós, visto que temos ao redor uma nuvem de tão grande testemunhas, deixando-nos todo o embaraço que tão perto nos rodeia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Irmãos, perseverança. Deixando para trás todo o embaraço, olhando fixo em Jesus, prossigamos no propósito do qual nós fomos chamados. Naquele tempo, Deus chamou Noé para construir uma arca, literalmente. Hoje Deus nos chama para ser propriedade exclusiva dele, separado, sacerdócio santo. Amém, meu irmão? Receba essa palavra e, se preciso for, te posicione. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Amém? Amém, irmãos? O louvor... Vamos ficar de pé, irmãos. E tão tremendo que nós vamos cear hoje e relembrar do sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus é o motivo de nós sermos hoje propriedade exclusiva de Deus. É o motivo de nós
termos alcançado misericórdia. É o motivo pelo qual Deus nos resgatou das trevas e nos trouxe para a luz, para sermos povo exclusivo dele. Eu te convido nessa noite, nesse momento de memorial, de trazer à memória o sacrifício de Jesus. Que você cumpra, que você refaça a sua aliança com Deus. Não estou falando de receber a Cristo, não. A sua aliança de compromisso, de intimidade, de fidelidade. Olha para trás a sua vida, onde foi que você caiu. Te arrependa, né? O Senhor Jesus falando para as igrejas em Apocalipse. Veja onde você caiu, se arrependa e volte. Ainda há tempo. Hoje, nesse momento, onde é a ceia do Senhor, onde nós relembramos o sacrifício de Cristo por nós. Fale para Cristo o que tu queres e o que tu podes fazer para Ele, ou voltar, quem sabe. Meu irmão, não converse com ninguém. Vamos fazer um momento de compromisso com Deus. Você pode vir pegar a sua ceia. Não toma ainda. Volte para o seu lugar e faça a sua oração com o Senhor. Revise a sua vida nesse momento. Revise como está a sua vida. Quais são as prioridades que tomaram o lugar das prioridades de Deus? Quem você era, quem você é? Como está a sua casa? Será que não tem brecha na sua casa, meu irmão, que precisa ser fechada? O que teus filhos estão vendo? O que você tem visto na televisão? Quais têm sido as suas escolhas? Aonde você tem ido se divertir? Aonde você tem ido descansar? O que os seus filhos têm feito? Quais são os sims que vocês têm dado para os seus filhos nesses últimos dias? Meus irmãos, tudo isso é compromisso que nós temos com o Senhor. Teus filhos são o teu primeiro ministério. A tua casa é o teu primeiro ministério. Se existe brechas lá, meu irmão, volte e conserte. Ore ao Senhor agora. Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei, me prostro-me diante da cruz. Vejo reconheça as tuas misérias. Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Se você já orou, já fez o seu compromisso com o Senhor,
Tome a ceia. Mas que seja um marco na sua vida hoje. Um compromisso com Deus. Um renovo. Tome a ceia, meditando no sacrifício de Jesus por nós. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei, me amas, pois sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua salvação, Senhor. Obrigado pela fé, Senhor, que é o teu Espírito que coloca em nossos corações, é pelo teu Espírito, Senhor.
Boa noite, irmãos. Quero falar para vocês uma coisa que Deus colocou no meu coração agora há pouco. Eu estava em casa com a minha esposa e vou ser sincero para vocês, hoje eu não ia vir para o culto. A gente colocou um filme religioso para assistir e quando a gente começou a assistir, eu olhei para o relógio, já era 7h37. Aí eu me confortei com ela no sofá para a gente assistir aquele filme e eu não ia vir para o culto. E de repente a minha irmã me ligou lá de Lages, que o meu sobrinho estava atribulado, quebrando tudo a casa. E ela perguntando para mim o que ela ia fazer. E eu sem saber o que fazer, eu pedi para Deus cuidar daquela casa naquele momento. E ela me falou tanta coisa do meu sobrinho, que estava atribulado na casa dela. E eu fui ligar para o meu outro parente, tirando conclusões com ele. E quando ele atendeu o telefone, ele estava bêbado. Ele nem conheceu a minha voz. Aí Deus falou para mim, ó: eu te tirei desse mundo. Eu te tirei desse mundo, então sai desse sofá aqui, vai lá glorificar meu nome. Vai lá e clama meu nome, que sou eu que vou salvar a tua família. Obrigado, Deus, por me trazer aqui para a igreja, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Fortalece o Adilson, Senhor. Fortalece o teu filho, Senhor. Deus, oramos pela família dele agora, Pai, que está atribulada, Senhor. Está passando por uma opressão maligna, Senhor. Oramos agora, abençoamos, Senhor, no nome de Jesus, Senhor. Todo mal, todo vício, toda escravidão de Satanás, nós pedimos agora, liberta essa casa, Senhor. Liberta agora, o teu filho veio aqui essa noite, Senhor, que o Senhor o mandou. O Senhor o tirou do comodismo, Senhor, para que ele viesse interceder pela sua família, Senhor. Nós oramos e abençoamos a casa do Adilson, Senhor, no poderoso nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor, irmão? Aleluia! Que possamos ouvir a voz do Espírito Santo, irmãos. Muitas vezes o Senhor fala conosco, nós não levantamos do sofá, nós continuamos no comodismo. Que Deus possa encontrar em nós ouvidos e corações abertos para ouvir quando Ele está falando conosco. Sabe qual é a nossa grande falha, irmãos? Nós sempre pensamos que não é para nós, é para o outro. E nós nos engodamos, nos embaraçamos na nossa soberba, achando que não é para nós. Deus te chama essa noite, meu irmão. Uma palavra foi pregada para você sair do seu comodismo, ouvir o chamado do Senhor e construir uma arca para a tua família. Amém? Deus, nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor falou aqui em nosso meio hoje. Obrigado que o Senhor nos alertou mais uma vez. Queremos, Pai, essa palavra, recebê-la, absorvê-la e praticá-la, Senhor, em nossa vida, Senhor. Nessa semana que está por vir, Senhor, quantas decisões, lutas, tribulações, ou, Senhor Deus, ofertas receberemos desse mundo, Senhor, que possamos guardar Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Senhor te abençoe, meu irmão. Amém? Não saia dessa noite sem comer o nosso caldinho delicioso e sem abraçar e abençoar pelo menos 5 irmãos. Amém, Júnior Laudimar? Não saia sem abraçar e abençoar pelo menos 5 irmãos. Deus te abençoe, querido.